gente, o próximo tipo de prova que a gente vai trazer aqui e vai analisar é a inspeção judicial. Muita gente confunde a inspeção judicial com uma folhinha que tem no processo. De tempos em tempos, o tribunal faz uma inspeção nos processos para verificar se o processo está ok, se ela precisa de uma diligência, se ele está pendente de uma audiência ou se está pendente de algum ofício que foi enviado, alguma coisa nesse sentido. São coisas diferentes. Aquela inspeção é uma inspeção do processo, para verificar se o processo está regular ou se ele precisa de algum ato. O que nós estamos trazendo aqui como inspeção judicial é um meio de prova dentro do processo. A inspeção judicial, ela é uma prova que vai possibilitar que o juiz esteja mais próximo das partes, dos fatos ou dos locais. Então, ela permite que o juiz vá até o local ou que vá até o objeto para que ele possa analisar e melhorar a convicção dele em relação àquilo. Então, por exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de uma inspeção é um caso que inclusive aconteceu comigo, de uma dessas empresas de telefonia, de telemarketing. Num caso trabalhista, uma reclamante, ela dizia que ela trabalhava de forma noturna e que à noite as portas da empresa eram trancadas e que ela não tinha a opção de sair da empresa. Então, durante a noite, ela ficava trancada dentro da empresa e que ela não podia sair de forma alguma. E aí ela estava pedindo uma indenização muito forte por cárcere. Nesse ato específico, o juiz, ao invés de mandar qualquer parte lá, ele recolheu os celulares das pessoas em audiência e determinou que todos daquela audiência fossem até a empresa para verificar o que de fato acontecia naquela empresa. Então, ele, como magistrado, foi pessoalmente na empresa para verificar o ocorrido. E quando chegou lá, ele questionou ao porteiro, ao segurança, o que acontecia à noite, qual era a orientação da empresa, se a orientação da empresa realmente era trancar as portas e ninguém poderia sair, a não ser no seu horário de saída do turno. E aí o segurança respondeu que não, que realmente a empresa fica à noite trancada, mas por uma questão de segurança, já que há uma questão noturna e a rua tem pouca movimentação. Então, por segurança dos funcionários, a porta fica trancada. Mas, caso alguém queira sair, é só solicitar ao segurança que ele destranca e a parte pode sair. E aí o juiz voltou para a audiência e julgou o caso em relação a isso como improcedente, claro, porque estava plenamente claro que não havia um cárcere, mas sim uma condição de segurança e que a autora ela não era privada de se locomover ou de sair dali. Ela só estava tendo a sua segurança preservada. Então veja, o que o juiz fez? O juiz sai de onde ele sai do gabinete dele e se desloca até as pessoas, até o local, até o objeto, para que ele possa verificar aquela prova presencialmente e possa tirar suas próprias conclusões. Ele vai poder fazer isso de forma direta e também com a ajuda de alguns peritos. Então, se for uma prova que necessite uma prova técnica, ele pode solicitar que algum perito vá acompanhar ele para fazer essa inspeção. Isso vai poder ser feito só em audiência? Não. Isso pode ser feito em qualquer momento do processo, inclusive em fase recursal. Quando o juiz entender que ele precisa ir lá olhar com os próprios olhos para verificar o que está acontecendo e como as coisas estão sendo solucionadas, ele pode ir lá e solicitar essa prova, essa inspeção judicial. Ele pode determinar essa inspeção judicial. Essa inspeção vai estar lá no nosso artigo 483 e ela diz o seguinte: o juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos, que deva observar
ou a coisa que não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Então vejam, aquela parte que por vezes ela está adoentada ou que ela não pode chegar ao juízo, o juiz também pode ir lá conceder ou inquirir ou fazer algum ato judicial. Por exemplo, nós temos casos muito bonitos, inclusive, de um juiz que, diante da parte ser tão idosa que já estava acamada, que ele determinou uma inspeção judicial para poder ir no domicílio do autor lhe conceder a aposentadoria. Então isso também é uma inspeção judicial, ok? Então, essa inspeção é um ato presencial do juiz, que o juiz ele vai poder ser acompanhado, e todas as partes podem e devem acompanhar esse momento. Elas podem acompanhar tanto para fiscalizar, como se fiscaliza uma perícia, como também para dar uns esclarecimentos, para responder algumas questões, para fornecer alguns documentos, ou para elucidar algumas coisas que podem ser duvidosas no momento da inspeção. Então a inspeção ela vai poder ser acompanhada pelas partes e as partes podem se manifestar durante a inspeção. É como uma perícia, mas que é feita pelo próprio juiz, para que ele possa esclarecer o que realmente está acontecendo ali. A inspeção judicial não é muito utilizada nos processos. Geralmente os juízes preferem as provas que as partes trazem ou então a prova pericial, mas é um ato possível de acontecer dentro de um processo, ok? E não precisa acontecer dentro de uma audiência, pode acontecer também fora de uma audiência, e em qualquer fase do processo, ok? Passado isso, nós vamos ter as nossas provas testemunhais. E aí, o que eu posso dizer a vocês é cuidado. Prova testemunhal é ótima, mas também é péssima. Ao mesmo tempo que uma testemunha pode lhe ajudar, ela também pode acabar com o seu processo. A gente tem uma frase que a gente diz que a testemunha é a prostituta de todas as provas. Porque tanto ela pode dar total valor às suas provas, quanto ela pode jogar por água abaixo todo o seu processo. Então tome muito cuidado com as testemunhas. É por isso que, como advogado, é importante que nós façamos a análise das testemunhas, que nós vamos conversar com as testemunhas antes de ela ser ouvida. É para você dizer para ela o que ela vai responder? Não, de forma alguma. É para você saber o que ela sabe e saber se o que ela sabe realmente lhe ajuda, realmente ajuda o seu cliente. Porque às vezes o fato de ela saber, mas estar insegura, já não é uma coisa legal para você trazer para o processo, porque pode parecer para o juiz que é mentira, não uma insegurança. E dependendo do juiz, isso é fatal para um processo. Então é importante até para você poder passar uma tranquilidade para sua testemunha nesse caso. Então o testemunho é um relato de uma pessoa sobre aquilo que aconteceu. E a testemunha ela vai poder ter presenciado diretamente o caso ou apenas ter conhecimento sobre o caso. Quem presencia diretamente é quem nós chamamos de testemunhas oculares. E as outras são as demais testemunhas. E ela tem que poder ter conhecimento desse caso para ela poder testemunhar. Alguns processos aceitam a testemunha quando ela sabe sobre o que se está discutindo, mas não necessariamente sobre aquele caso. Por exemplo, vamos dizer que nós vamos falar de um procedimento médico. Ela não presenciou o procedimento médico de João. Ela não sabe o que aconteceu exatamente com João, mas ela sabe exatamente o que acontece naquele procedimento. Ela sabe qual é a máquina que é utilizada, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, o que geralmente acontece, o que acontece caso haja alguma atitude errada por parte da pessoa, ou o que acontece caso haja alguma coisa errada por parte do médico. Então essa testemunha ela também pode ser utilizada. Por quê? Porque ela tem um conhecimento específico sobre o caso, ainda que não seja diretamente sobre aquela situação específica. Então,
A prova testemunhal sempre vai poder ser admitida, e quando o juiz não admitir ou ele dispensar, isso deve ser feito de uma forma justificada para que não infrinja o direito do contraditório e da ampla defesa. Então é muito importante isso. Caso o juiz indefira a sua testemunha, registre em ata que houve um indeferimento, para que após você possa discutir, caso você ache que isso foi ruim para você. E o juiz vai poder indeferir as testemunhas também por algumas coisas. Primeiro, quando já houver a prova nos autos. Por exemplo, vamos dizer que eu vou provar, trouxe uma testemunha para falar sobre horas extras, mas o réu já juntou os cartões de ponto, falando lá várias horas extras que tinham. Então, o cartão de ponto é um documento com validade documental. Ali já está inquestionável, as duas partes já estão dizendo que existem horas extras. Então, não há necessidade de eu trazer uma testemunha para uma coisa que já foi provada por outra prova. Então, eu não ouço, ele pode não ouvir a testemunha para as provas, os objetos que já foram provados no processo. E a outra questão é quando houver confissão da parte. Quando uma parte confessar, não há necessidade de trazer uma prova testemunhal para aquela questão, a não ser que a prova testemunhal vá trazer que a confissão foi viciada. Aí sim. Mas se não for esse caso, se a parte já confessou que aconteceu, como por exemplo, vamos dizer que não tinha documento, mas quando o juiz perguntou para a empresa, ele perguntou, olha, e o autor fazia hora extra? A empresa responde, sim, mais ou menos 2 a 3 vezes por semana ele fazia uma horinha extra aí. Então também houve uma confissão e não cabe testemunha nesse caso. Uma necessidade de provar por documento, ou então quando a testemunha não pode trazer aquela certeza, é apenas uma suposição ou o que ela acha, essa prova também pode ser dispensada. Então vejam, a prova testemunhal ela vai ser muito importante para o processo, mas ela vai ser primordial para aquilo que a gente não conseguir comprovar por outras formas. Por quê? Porque quando estamos falando de testemunha, estamos falando de pessoas. E pessoas, elas naturalmente são tendenciosas. Elas têm, cada uma vai enxergar o mesmo fato de uma forma diferente. Então é importante que as pessoas elas tenham elas tentem provar o que aconteceu pelos outros meios de prova. E aí, caso esses outros meios não sejam suficientes, é que venha a prova testemunhal para ou complementar ou comprovar aquilo que está sendo dito nos autos, ok? Podem depor todas as pessoas como testemunha, mas nós temos algumas exceções. Quais vão ser as exceções? Os incapazes, os impedidos ou os suspeitos. Por quê? Porque essas 3 pessoas aqui, elas não vão ter a convicção necessária para poder ser ouvidas como testemunha. Por quê? Quando você é determinado como testemunha, você faz um compromisso com a verdade. Você se compromete a dizer a verdade, independente de qualquer coisa, porque a testemunha também é uma prova do juízo. A testemunha não é uma prova do autor ou uma prova do réu, ela é uma prova do juízo. Ela está lá para garantir ao juízo uma melhor forma de esclarecimento sobre aquele caso, para que ele possa fazer o julgamento. Então, ela também vai precisar se comprometer. Então, ela se compromete com a verdade, ela pode inclusive ser punida caso ela minta, caso ela entre em falso testemunho. Então, essas 3 pessoas não vão poder ser testemunhas. Por quê? Porque elas não têm capacidade para poder fazer esse compromisso com a verdade. Que são os incapazes, os impedidos ou suspeitos. Quem são os incapazes? Eu trouxe lá para vocês bem completinho. Vamos olhar. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, ou seja, aquele que foi afastado dos seus direitos civis por conta de uma doença ou por conta de uma deficiência mental. Além disso,
Os que acometidos por enfermidade ou retardo mental, na época que aconteceu o fato, não tinham capacidade de compreender o que estava acontecendo. Então, aqueles que tinham uma doença ou um retardamento mental, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Porque, veja, quando a pessoa é incapaz, ela não tem a mesma visão de mundo do que as outras pessoas naturalmente. Então, por isso que elas são incapacitadas, para que elas não cometam erros, não possam prejudicar o outro nem a si mesma. E ainda aqueles que são menores de 16 anos, o cego e o surdo, quando isso for necessário para fazer aquelas comprovações. Por exemplo, se eu vou dizer que houve um roubo, e aí eu vou trazer um cego para dizer o que aconteceu, ele não viu aquela situação ainda que eles tenham presenciado. Então ele não pode participar dessa prova testemunhal. Só um cuidado. Os relativamente incapazes, eles podem ser testemunhas, desde que essa capacidade não seja, o que eles foram afastados, não seja o objetivo do testemunho. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenho controle financeiro. Apesar de tudo, eu sou cleptomaníaca, então eu saio comprando tudo. E aí o que a minha família fez? A minha família entrou com um processo de interdição para que eu não tenha controle sobre a minha vida financeira. E aí eu tenho um tutor para as minhas partes financeiras, mas todo o resto eu sou plenamente capaz. Veja, eu sou relativamente incapaz. Eu sou incapaz de posicionar em relação à minha vida financeira. Então eu não posso fechar negócios, eu não posso fazer a livre dispensa do meu dinheiro, nem nada desse sentido. Mas para todos os outros atos da vida civil, eu sou plenamente capaz. Então, se eu for chamada para um processo para ser testemunha sobre outras coisas, eu posso sim me manifestar como testemunha. O que não vai poder aqui são os totalmente incapazes, ou caso o testemunho seja sobre aquilo que eu fui incapacitado. Mas se não foi, os relativamente incapazes vão poder ser testemunhas. Depois disso, nós vamos ter os impedidos. Quem são os impedidos? Aqueles que não podem testemunhar: o cônjuge, o companheiro, o ascendente, pai, mãe, avô, etc. O descendente, filho, lá, de qualquer grau, e o colateral, tio, tia, primo, por aí vai, até terceiro grau, de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade dessas pessoas. Porque o que acontece? Essas pessoas, elas me querem bem ou não. Então, naturalmente, elas vão ter um discernimento diferente sobre aquele caso. Elas não têm como dar o seu testemunho com total convicção e dizer que vão falar a verdade sobre as penas da lei. Por quê? Porque há algo dentro delas que impede de fazer isso, ainda que não haja um caráter emocional. Então, ainda que eu chegue na audiência e eu diga: olha, ele é meu filho, mas eu vou dizer exatamente tudo o que aconteceu de verdade, eu não posso ser ouvido como testemunha. O que vai acontecer é que essas pessoas, esses impedidos, suspeitos ou os incapazes, eles vão poder ser ouvidos como informantes. Eles vão poder ajudar no processo, mas como testemunhas, que é uma prova com validade muito maior, eles não podem ser ouvidos. Por quê? Porque eles não podem fazer aquele compromisso com a verdade. Então, eles não podem participar aí. Além disso, são impedidos também aquele que é parte na causa. Então, quem é parte também não pode ser testemunha. Ela vai poder depor como a oitiva, depoimento pessoal, mas a parte também não pode ser testemunha. É por isso que quando a gente tem lá uma pessoa advogando em causa própria, ela vai poder ser ouvida como parte, mas ela não vai poder ser ouvida como testemunha ainda ali que ela seja advogada. Ok? E além disso, tem aqueles que intervêm em nome da parte. Por exemplo, vamos dizer que eu sou impedida, o autor é impedido, mas ele tem um tutor, ele tem um representante legal, o advogado dessa pessoa. Essas pessoas, elas têm uma relação muito próxima com a parte. Então, elas também são impedidas de serem testemunhas. Ou seja,
Se eu sou advogada e aconteceu um fato no meu escritório e nós estamos processando a outra parte por um fato que aconteceu no meu escritório, eu, apesar de estar lá presente, não posso participar como testemunha, porque eu sou advogada da parte. Então, querendo ou não, eu não posso assumir o meu compromisso com a verdade de forma plena. Entendeu? Então, essas pessoas são impedidas de atuar como testemunhas. E, por fim, nós temos os suspeitos. Os suspeitos vão poder ter 3 possibilidades. Ou ele é amigo da parte, ou ele é inimigo da parte, ou ele tem interesse na causa. Ele quer que seja julgado procedente, ou ele quer que seja julgado improcedente. Nessas 3 condições, ele é considerado suspeito. Então, ele também não vai poder ser uma testemunha. Todas essas pessoas, como eu já falei para vocês, elas vão poder ser ouvidas no processo, mas na qualidade de informante. Principalmente quando temos causas muito pessoais, como por exemplo o direito familiar. Nós temos vários informantes sendo ouvidos, porque são pessoas que não podem assumir o compromisso com a verdade, mas que realmente presenciaram, realmente têm algo a dizer. Por que há essa diferença? Porque o informante, ele tem uma valorização diferente para o juiz. O juiz, ele vai analisar isso de uma forma mais específica. Ele vai considerar que deve haver um caráter emocional em relação a essas partes ou alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai considerar aquele depoimento, mas não cegamente como deve ser considerado o depoimento de uma testemunha. A testemunha, ela não é obrigada a depor sobre os fatos. Após ela ser inquirida, após ela ser chamada para aquele processo, ela vai fazer um compromisso com a verdade, aquilo que ela lembrar. Então, a testemunha pode dizer que não sabe, que não tem conhecimento dos fatos, que não lembra, ou que não se sente confortável em dizer o que ela pensa, o que ela acredita naquele sentido. Mas ela pode se renunciar a dizer, se for alguma coisa que lhe acarrete algum prejuízo, algum dano, algo que possa lhe gerar algum prejuízo, inclusive de ordem de segurança, ou então quando a sua profissão lhe exigir sigilo. Ou seja, um médico, por exemplo, tem um sigilo paciente, um advogado que tem um sigilo com o seu cliente. Se eu for, por exemplo, chamada em um processo para falar sobre um cliente meu específico, eu posso me recusar a responder algumas perguntas por sigilo profissional, porque ele me confirmou essas perguntas por uma questão profissional. Então, eu posso me recusar a participar desse testemunho ou me recusar a responder algumas questões. As demais, eu vou poder não responder, mas no sentido de não sei, não tenho conhecimento, não sou da época, ou não lembro muito bem, alguma coisa nesse sentido. Agora, se eu souber efetivamente, eu vou poder não responder nessas 2 questões. Ou se puder me gerar algum dano muito forte, ou alguém que eu conheço, como um cônjuge, companheiro, filho, por exemplo, vamos dizer que aquela questão ali, se eu colocar sobre isso, eu coloco em risco a minha família, a pessoa que vai ouvir aquilo ali é uma pessoa perigosa, aí a gente pode falar sobre isso, ou então, se for na minha profissão, necessário guardar aquele sigilo, ok? Fora isso, as testemunhas, elas devem ser ouvidas em juízo, em um ato. Tudo que elas disserem nesse ato, ele deve ser reduzido em ata, deve ser incluído dentro de uma ata, dentro daquele documento do processo, tudo o que for dito. E se a parte não puder se apresentar naquele dia por algum motivo específico, ela deve justificar para que aquele momento seja adiado. Vamos dizer, por exemplo, que ela ficou enferma, que teve algum problema de ônibus, ou que, por exemplo, agora que nós estamos em isolamento social, a parte não pode se deslocar, ou uma coisa nesse sentido. Aí nós podemos justificar e pedir a prorrogação do ato. As partes, elas podem ser... o processo, ele vai ter um limite aí de no máximo 3 testemunhas por fato. Alguns juízes, eles limitam 3 testemunhas por parte, mas nós temos aí uma limitação legal de 3 testemunhas por cada fato.
Como geralmente a testemunha ela vem para esclarecer várias coisas, não só uma única coisa, geralmente essa limitação acaba sendo pela parte. E aí a pessoa pode utilizar até 3. Agora vamos dizer que eu solicitei lá uma prova emprestada. E na minha prova emprestada tinha o testemunho de uma pessoa. O que vai acontecer? Quando eu juntar essa prova emprestada, já vai contar para mim como uma testemunha. Então, quantas outras testemunhas eu vou poder ouvir naquele processo? São mais 2. Por quê? Porque se eu posso ouvir até 3 e eu escolhi utilizar uma testemunha de uma prova emprestada, eu já utilizei uma das minhas testemunhas. Então, presencialmente, eu vou poder ouvir mais 2 testemunhas. Alguns juízes não fazem essa limitação, mas a regra é que se faça, já que eu optei pela prova emprestada. E qual é o objetivo dessa limitação? O processo ele ter um tempo razoável. Se eu não limitar a quantidade de testemunhas que eu vou poder trazer, existem processos que nunca acabariam. Eu preciso fazer essa limitação. Vamos lá. A testemunha, a princípio, ela deve ser traga pelas partes. Mas, caso as partes entendam que não é possível trazê-la sozinha ou que o juiz deve intimá-las, ela deve fazer uma solicitação no processo para que o juiz intime essa testemunha a comparecer. Essa testemunha vai ser convidada a aparecer de forma livre. E, caso ela não compareça, o juiz pode mandar buscá-la por força policial. Então, se eu me comprometi a trazer a testemunha, eu devo arrumar os meios para que ela vá. Devo convidar, devo informar, devo notificá-la e etc. Agora, se eu escolhi, ou se eu disse para o juiz que apesar de eu ter feito tudo isso, não adiantou, ela não veio, tá aqui, comprovei que ela foi intimada, que eu convidei, ela não veio. Ou, se eu pedir para o juiz fazer isso, porque eu não tenho como fazer, o juiz vai poder fazer essa interferência. Então, ela vai ser obrigada a comparecer. Se o juiz intimar uma testemunha a comparecer, ela é obrigada a comparecer. E se ela não comparecer, ela pode ser removida por força policial. Inclusive, durante a audiência. Vamos dizer que nós chegamos na audiência, a testemunha foi intimada, mas não compareceu. O juiz pode suspender o ato, mandar o policial ir lá buscar ela e quando voltar com ela, a gente chega nessa e a audiência acontece, ok? E ela vai poder ser substituída se acontecer algumas condições, como falecimento, como se ela não pudesse depor, ou se ela mudar de trabalho ou de residência e não tiver sido encontrada de nenhuma outra forma, ou se ela ficar doente, aí isso inviabilizar algum tipo, ou se a parte mesmo optar por trocar, olha, tá muito complicado achar ela, ou realmente ela ficou doente, vamos utilizar outra prova, e por aí vai. Quando se abrir, e aí o que vai acontecer? Isso tudo é para a testemunha poder chegar no processo. Chegando no processo, como é que acontece esse ato? A gente entra na audiência, as partes e os advogados. A testemunha fica lá do lado de fora. Quando for o momento de ouvir a testemunha, o juiz vai chamar ela pelo microfone, pelo nome, e a testemunha entra sozinha. A testemunha, ela deve sempre se dirigir ao juiz. Se o juiz autorizar, ela pode se dirigir às partes, mas a princípio ela deve sempre se dirigir ao juiz. Ela vai se direcionar às partes ou quando for juizado, ou então quando o juiz limitar. Mas mesmo quando for juizado, geralmente alguns conciliadores, alguns juízes limitam a que você trate diretamente com o juiz. Por que isso? Para que não haja uma intimidação dessa testemunha pela parte, para que ela não se sinta coagida ou que ela não fique envergonhada. Então, como o juiz está ali de forma imparcial, ele é a pessoa mais apta a poder fazer a análise disso. Sem contar que, se as perguntas da parte for tendenciosa, o juiz também pode fazer polir aquela pergunta, fazer um filtro naquela pergunta, para que ela possa ser realmente direcionada à testemunha. Então, chegou a testemunha, ela vai ser
qualificada, identificada no processo. O juiz, ele vai colocar o nome dela, o endereço dela, etc. Após essa qualificação, vai se abrir prazo para contradita dessa testemunha. O que é contradita? É quando eu vou bater de frente com a testemunha. É quando eu vou dizer se essa testemunha vale ou não para o meu processo. Vamos dizer que essa testemunha, ela não pode. Lembra que a gente viu que não pode ser testemunha? São os incapazes, os impedidos ou suspeitos. Então, vamos dizer que essa testemunha é amigo íntimo, ou então que ela é genro da parte, ou então que ela é incapaz, que ela foi incapacitada em um processo. Esse é o momento de falar. É o momento que eu tenho que dizer o que aconteceu e comprovar o que aconteceu para dizer que essa testemunha não pode ser ouvida nesse processo. Se eu passar desse momento, eu perco a chance de falar sobre isso e aí ele vai ser ouvido como testemunha. Então, após a qualificação da testemunha, abre prazo para fazer a contradita. E na contradita eu vou poder alegar que há impedimento, suspeição ou incapacidade dessa testemunha. Se o juiz entender que as minhas alegações são ok e que realmente essa testemunha não pode ser ouvida, ele vai afastar essa testemunha e aí cabe o autor pedir a substituição, uma nova data ou trazer uma outra testemunha, caso ele já tenha outra. Agora, se ele indeferir, eu peço para registrar em ata os meus questionamentos e o porquê foi indeferido, e aí depois disso o juiz vai fazer o compromisso com a verdade. Então observe, a contradita deve acontecer antes do compromisso com a verdade do juiz. E é importante vocês ficarem atentos a isto. Por quê? Porque muitas vezes o juiz não abre para a contradita. Ele simplesmente qualifica e quando ele termina de qualificar, ele já começa a fazer o compromisso com a verdade. Então, antes dele começar a falar, você já tem que falar, ó, doutor, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. E aí você traz os seus argumentos. Passado isso, vamos dizer, passou essa questão da contradita, ele foi lá, fez o compromisso com a verdade, quer dizer para a testemunha a importância do depoimento dela, que ela está ali para dizer a verdade, não é a favor de ninguém, só a verdade, e que ela tem as penalidades legais, como prisão e multa. E se ela está de acordo, ela dizendo que está de acordo e que se compromete a dizer com a verdade, o juiz começa a fazer as perguntas e aí a testemunha vai esclarecer as perguntas tanto do juiz quanto das partes. Geralmente ela ouve primeiro as perguntas do autor e depois as perguntas pelo réu, mas vai depender de quem é o ônus da prova. Então, se a testemunha é minha e eu sou o réu, geralmente se ouve primeiro as minhas perguntas e depois as perguntas do autor. Ok? Então, é mais ou menos assim que acontece numa audiência. Essas são as nossas provas que podem ser produzidas dentro de um processo. E aí leiam bastante, no slide a gente trouxe bastante informações para vocês. Vocês vão poder analisar com muito cuidado e qualquer dúvida eu estou aqui para vocês, ok? A gente fecha nosso processo com isso. Após essa análise das provas, nós vamos ter nossa sentença. E aí a sentença vai ser nos moldes daquele trabalho que a gente já fez, onde o juiz vai analisar tudo o que aconteceu, vai analisar cada uma das provas, vai valorar cada uma das provas e depois vai fazer o seu julgamento de acordo com o que ele analisou dentro desse caso, ok? Um beijo pra vocês, viu? E até semana que vem.